Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o professor Adriano Tavares e hoje veremos o conteúdo presente no plano de estudo tutorado número 2 do sétimo ano, quinta semana, componente curricular Arte do ano de 2021. E veremos na aula de hoje algumas diferenças relacionadas com a cultura popular, a cultura de massa e a cultura erudita. Na breve apresentação do PET, nós vamos encontrar o seguinte: caro estudante, nessa semana você vai comparar práticas artísticas em diferentes dimensões sociais. E aí que vai entrar a questão da cultura erudita, cultura popular e o que chamamos de cultura de massa. Entendemos como cultura um conjunto de hábitos, crenças e conhecimentos de um povo. Mas essa cultura pode ser apreciada de diferentes maneiras. Vamos começar a falar um pouco sobre a cultura popular. Se a gente puder resumir o que vem a ser a cultura popular, ela representa um conjunto de saberes e tradições pertencentes a um determinado povo e é que estes saberes eles são repassados de geração em geração e eles fazem parte do imaginário e da vida de um determinado conjunto de pessoas. Se a gente for parar para pensar, um grande exemplo que nós temos de cultura popular é o folclore. Né? O imaginário do folclore, o imaginário de costumes, eles são repassados de geração em geração. Eles não são aprendidos dentro de uma instituição de ensino, né, dentro de uma escola, por exemplo, mas nós temos acesso à cultura popular em nosso dia a dia, em nossas práticas, coisas que nossos pais e nossos avós nos ensinam. Aí, dito isso, o que viria a ser a cultura erudita? Ao longo da história da humanidade, a elite ela sempre procurou meios para se diferenciar do restante da população. E aí nós vemos surgir a chamada cultura erudita. É um determinado tipo de produção cultural que apenas, vamos abrir aspas aí, os escolhidos poderiam ter acesso, como determinados tipos de música, grandes pintores. A elite, ela vai chamar isso de cultura erudita, pois, em tese, ela só pode ser acessada por pessoas cultas. E quem são essas pessoas cultas? Os integrantes da própria elite. Se a gente puder, a grosso modo, falar o que seria, né, uma cultura erudita, sem entrar em muitos pormenores, seria a cultura que muitas das vezes nós vemos em museu, né, a produção cultural dos museus, música. Dentro da música, aquilo que muitas pessoas chamam de música clássica, que na realidade é a música de concerto, que os nobres, a elite, vai pegar essa cultura como sendo exclusiva deles, para que se separe do restante, do que seria a cultura popular, e por aí vai. Falando agora sobre a cultura de massa, ela não é aquela produção cultural que está ligada aos saberes populares e também ela não se relaciona com a cultura erudita, que seria acessível a apenas grupos privilegiados. A cultura de massa ela está intimamente ligada ao que nós conhecemos por indústria cultural. Vamos a um exemplo aí. Vamos pensar na música sertaneja. As origens da música sertaneja vão remeter às histórias do homem do campo, ao dia a dia, à chamada temática rural, né? A temas do universo rural. O que a indústria cultural fez?
Para que essa música saísse do campo e fizesse sucesso nas cidades, o tema retratado nessas músicas se modificou e passou para aqueles que estão relacionados a amores não correspondidos, a traições, a declarações de amor, que é assunto que as pessoas da cidade querem ver retratados em uma música, e não assuntos relacionados ao homem rural. Disso nós vemos surgir o que ficou conhecido, por exemplo, como sertanejo universitário. Nós temos algo original que é produzido pelo povo do campo, né, pelo homem do campo, pelo artista do campo, que chega na cidade. E para que isso possa ser vendido e gerar lucros, é totalmente modificado. E existe toda uma indústria por trás disso. Toda uma indústria que vive de espalhar uma cultura para a massa, modificar essa cultura do que ela era originalmente, vendendo aquilo como sendo algo original, algo que sempre foi assim. Vamos para as atividades. Questão 1. Atualmente estamos cercados de cultura de massa, um desejo de consumo. Cite um exemplo e explique por que é considerado cultura de massa. Pensem no dia a dia de vocês. O que vocês têm acesso à cultura de massa? O que nós temos de experiência de cultura de massa diariamente? Já na questão número 2, nós vamos ver sobre a Tarsila do Amaral e a sua apropriação de uma temática folclórica, né? A temática de uma cultura popular. A artista brasileira Tarsila do Amaral produziu, em 1924, uma obra sobre este ser mitológico. Atualmente, a pintura está exposta no Museu de Grenoble, na França. Este ser mitológico é a Cuca, do folclore brasileiro, né? Aquela bruxa que vem pegar as criancinhas e por aí vai. E ela retratou a Cuca em uma de suas obras. O que a questão propõe para vocês? Provavelmente você também conhece alguma lenda brasileira, lembrando que as lendas estão relacionadas com a cultura popular. Se não conhecer, chegou a hora de aprofundar seus conhecimentos e fazer uma pesquisa sobre este assunto. Escolha uma lenda e crie um desenho para ilustrá-la, assim como representou Tarsila do Amaral. Lembrando que é uma produção pessoal. A questão número 3, ela vai lidar com a chamada cultura erudita, né, que a gente já falou, que ela está ligada a uma elite que quer se diferenciar do restante da população. A cultura erudita surgiu na Europa durante a constituição dos Estados Nacionais. Ela surgiu justamente para se opor à cultura popular, e era um tipo de produção que prezava pelo refinamento, por técnicas artísticas mais elaboradas. Só podia ser apreciada por um grupo e, principalmente, estabelecia uma fronteira social, né, dentre os que tinham acesso à cultura e os que não tinham acesso a esta cultura. Pode-se dizer que a cultura popular é a oposta dela. Isso porque é acessível pela massa e é construída com base no coletivo e na diversidade. São consideradas artes eruditas, exceto Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, Davi de Michelangelo, a música barroca ou a literatura de cordel. Vamos observar as imagens. Nós temos aqui uma pintura, né, de Leonardo da Vinci, a Mona Lisa. O Michelangelo e a sua produção chamada Davi. A música barroca foi escolhido Johann Sebastian Bach para representá-la, e a literatura de cordel. Dessas 4 que estão presentes aqui, qual é a que se diferencia das demais? Qual delas está relacionada com a cultura popular e quais delas está relacionada com a chamada cultura erudita?
Através dessa análise de imagens, nós conseguimos perceber nitidamente qual que não está relacionada com a chamada cultura erudita. Não é mesmo, pessoal? A resposta para essa questão, então, é a letra D, a literatura de cordel. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo e nos vemos em uma próxima semana. Um abraço.